Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um irmão e amigo de há muito tempo para falar sobre um tema quentíssimo. Quentíssimo é, acho que, a palavra mais adequada. E nós estamos aqui, o Dr. Márcio Bom Tempo. Como é que você está, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, Eustáquio? Prazer estar de novo aí no seu programa. Fizemos alguns, né? Tivemos, sim, Antes faz da tempo que a pandemia, gente... agora estamos de volta. Então, Ô, vamos lá. Márcio, eu fui surpreendido esta semana que passou, eu e mais algumas pessoas, né? Não sei para quem você enviou, você redigiu alguma coisa que as pessoas que trocaram mensagens comigo se impressionaram pela clareza, pelo teor que você fez. Isso eu não sei se eu posso chamar de manifesto, o que foi, o seu ponto de vista, mas foi muito adulto, muito inteligível. Claro que não pode ser para todo mundo, porque é para um público dirigido, as pessoas que estudam iniciação, fazem em escolas iniciáticas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber de você, porque o tema que se apresentou para hoje é que momento é esse? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Quando nós marcamos essa nossa conversa, não havia acontecido o que aconteceu agora neste domingo no Distrito Federal. Então, parece que foi um prenúncio. É interessante o que acontece. Então, primeira coisa, Márcio, o que fez você escrever aquele texto que você compartilhou e que, para mim, pelo menos, impactou bastante? Olha, Eustáquio, aquele texto, quem tiver interesse em saber qual é o texto, você pode passar para os seus telespectadores, né? Mas, assim, aquele texto, eu tentei, assim, como eu estou acompanhando há muito tempo o que está acontecendo no Brasil, desde antes das eleições, desde antes da vacinemia e desde antes da pandemia, o mundo entrou numa turbulência, num grau, assim, de insensatez e de terror, praticamente, se pode dizer, assim, incomum, jamais visto. Então, até eu estou acompanhando e eu procurei ver com olhos de um adepto. Eu não sou adepto, mas eu procurei pensar o seguinte: como é que um adepto, o que é um adepto, primeiro, né? Para a gente poder explicar. Um adepto é aquele ser que atingiu, em evoluções anteriores, um grau de consciência, e então ele atua no mundo segundo o seu Dharma, segundo a sua missão, aquilo que ele veio, não é? E aí ele olha o mundo e está no mundo como um catalisador, igual numa reação química, onde você entra na reação e você sai dela incólume. Então, o adepto é um ser superior no sentido evolucional, mas ele é humilde, ele não tem, geralmente, essa questão do ego. O ego é completamente anulado, né, no adepto. Então, ele vê através dos olhos da lei. Da lei, eu digo a lei do Dharma, a lei superior, não a lei dos homens, mas a lei universal. E ali, nesse aspecto, ele vê o mundo utilizando não ideologias ou usando símbolos ou conceitos triviais, eu digo giváticos, eu costumo dizer assim, na linguagem esotérica, né? Mas, assim, ele olha o mundo e ele entende que este plano que nós vivemos é o plano físico, ele é uma mera projeção do plano causal, das dimensões superiores. Ele é, na verdade, o fim último de um processo. Ele é a plasmação, assim, daquilo que está no mundo causal, que vem a ser a somatória das revoluções. Então, eu procurei ver, assim, não que eu seja um adepto, eu não sei nem que eu sou direito, mas eu procuro usar os conhecimentos, não de forma erudita, mas de forma mais, talvez, entronizada, aquilo que eu aprendi com meu mestre Henrique José de Souza, como muitos, né? Como você também, como outros, como o Ouro e outras pessoas, outros nossos irmãos. Assim, sem seguir uma linha, porque eubiose não é religião, eubiose não é nem filosofia, eubiose é conhecimento universal. A gente não pode colocar... Eubiose não tem classificação, eubiose não tem adjetivo. Eubiose é eubiose, ela é o adjetivo e substantivo ao mesmo tempo. E é o que? É a compreensão do mundo como um adepto. Então, eu procurei apenas aplicar isso. E aí, eu procurei ver o seguinte: eu não tenho tendência, então, ideológica ou política nenhuma, e procurei ver de forma mais assim, realmente, talvez, completamente livre
neutra. qualquer tipo de preconceito, ou de conceito, né? Então, aí eu elaborei aquele texto para tentar acalmar um pouco, somente algum... Começou com um irmão meu de São Paulo, que eu vi ele bastante tenso com tudo isso, com a preocupação do Brasil virar uma Venezuela, ou etc. E assim, essa coisa toda que acontece, a grande maioria realmente da população brasileira quer o quê? A democracia autêntica, a liberdade, quer a legitimidade na escolha dos seus representantes. Ela quer paz, ela não, na verdade, uma outra direção. E ele, imbuído desses mesmos ideais, assim, que são ideais nobres, ideais verdadeiros, ele estava muito tenso. Então, eu procurei lembrar que ele é um iniciado, né? Então, esse iniciado, como ele tem... Eu falei, procura ver sobre o ângulo da lei. Então, o que acontece? Para resumir, então, o que foi colocado ali assim, é uma visão da situação do mundo. Como é que está o mundo? O que é o mundo agora, de fato, segundo, vamos colocar assim, os grandes pensadores, os teósofos, aquelas pessoas que estão acima, realmente, de qualquer tipo de tendência, né? Tem completa isenção de posicionamento. Então, o mundo hoje, nós estamos vivendo o final, o último da Kali Yuga, como se diz, no hinduísmo. A Kali Yuga é a idade da transformação última, né? E, principalmente, aconteceu que a gente teve o solstício de verão agora, por volta entre 22 e 22, onde o Sol, mais próximo da Terra no hemisfério sul, no norte é o contrário, né? É o de inverno, mas isso tem uma conotação muito interessante, né? Na questão energética, a questão magnética, a questão, enfim, e até espiritual. E aí o que acontece? Essa conturbação do mundo, ela se dá pela projeção, então, de todo o acúmulo que nos campos, principalmente no astral, no campo astral, né? O campo astral, o mental inferior, o acúmulo de tensões. Veja, por exemplo, o que é uma guerra? Por que estoura uma guerra? Uma guerra, ela é mais ou menos como acontece com uma tempestade. Por que tem a tempestade? Porque existe água? Claro que não, né? Então, o calor, a evaporação, a umidade, a pressão atmosférica produzem, então, um furacão, mas isso se dá devido ao acúmulo de tensões muito fortes. No plano físico, o que existe é assim, a projeção como numa tela de cinema, onde você está sentado ali assistindo um filme. Então, você vê que quando você assiste um filme, se você entrar no filme, você está vivendo as emoções do filme. Um filme de terror, um filme de amor, um filme, enfim, que seja, né, filosófico, etc., ou pornográfico, qualquer coisa, a pessoa entra naquele clima. E aí, no mundo, hoje, que nós estamos vendo, é uma tela, é um cinema. A causa de todo esse processo que você vê na tela está ali no projetor. Aliás, mais além, ele está em quem bolou o filme, né? Ele está realmente no produtor, no diretor, por trás até do aparelho, né? Então, o que acontece? O mundo hoje é uma projeção, na verdade, é um resultado das tensões acumuladas ao longo de muitos séculos. Então, você vê as guerras, tem guerra na Ucrânia, tem guerra em todo lugar. É um planeta muito, realmente, em ebulição muito grande. E o planeta, a Terra, é viva. A gente sabe que Gaia, Bumi, né, na nossa linguagem, né, é vivo. Todos os planetas são vivos. E os planetas, na verdade, eles são assim, a somatória do grau de consciência de quem está nele, né? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo agora, nesse processo, que é a passagem de um Pramanta para outro, um momento... Pramanta, o que é? A somatória, então, de todo o processo evolutivo de um período de evolução, né? Então, tem aí a questão de muitos elementos associados a isso. Aí, acontece que tem nisso aí uma coisa chamada karma coletivo, né, Eustáquio? O karma coletivo, você vê, vamos pegar o Brasil, então. O mundo está desse jeito, a gente está sabendo que nós estamos às vésperas de uma grande mudança, são as dores de parto para uma nova humanidade, sabemos de tudo isso. Sabemos que se o ser humano não tiver condição de fazer a grande virada, vai haver outra hecatombe planetária, como aconteceu na Lemúria, como aconteceu na Atlântida 4 vezes, né? A última Poseidon. Você acredita que chegue nesse nível mesmo, Márcio? Olha, não é que eu acredite. Na verdade, isso aí
não depende realmente de a gente acreditar, não. Ele vai acontecer se a balança, Isso. ela... Aconteceu na Lemúria o quê? Na Lemúria aconteceu isso. Houve uma degradação tremenda e aí a lei superior fez a mudança. Você Então a Terra está vendo essa responde. tendência, você está vendo essa tendência no mundo atual. O planeta responde. Você vê. Até eu estava vendo, eu tenho 3 sites aqui que acompanham as atividades sísmicas da Terra, e nunca se viu, assim, num período tão curto, uma quantidade tão grande de vulcões e de terremotos acontecendo no planeta. O cinturão de fogo ele está muito ativo, entendeu? Então, o que acontece? A Terra, as pessoas não conhecem, não conseguem perceber que tudo está extremamente interligado. Você está me vendo aqui, mas eu não sou esse monte de células organizadas que você está vendo aí. Na verdade, isso aqui é uma projeção, numa tela de cinema, do que vai na minha mente, do que vai no meu espírito, do que vai no meu campo causal, enfim. E acontece que, diante dessa situação, vamos pegar o Brasil, então. Agora vamos ao Brasil. O Brasil tem uma missão muito especial diante, então, da evolução. Você sabe disso, você sabe que não sou eu que estou falando, na verdade, isso já vem de muito tempo, desde Pietro Baldi, Zé de Vasconcelos, José Henrique de Souza, mas a gente tem Ramatiz, a gente tem Chico, um monte de... Enfim, uma quantidade absurda de projeções. O Brasil como a pátria do Evangelho, a pátria do Avatar, o país da concórdia universal, o berço da nova civilização. Não estou falando isso por geolatria. Geolatria é esse amor absurdo que a pessoa tem por o seu país, não é? E aí, por isso, ela vai à luta, ela mata, ela faz para defender o seu limitezinho de território. O mundo futuro não vai ter essa colcha de retalhos que é o planeta hoje. Mas, enfim, né? O que nós temos é que o Brasil, essas pessoas que estão hoje sofrendo, vamos colocar dos dois lados aí, vamos colocar que houve uma polarização no Brasil. Quer dizer, na verdade, existia polarização de fato, mas não visível. Quer dizer, existia um grupo fazendo seu trabalho realmente de bastidores, e aí as pessoas foram pegas de surpresa, porque, de repente, apareceu o que estava sendo urdido de outra forma. Mas, na verdade, é o jogo humano, né, da polarização. E aí o que acontece? As pessoas, o sofrimento coletivo, a coletivização do sofrimento, ela se dá devido ao acúmulo realmente do chamado karma coletivo. Então, as pessoas que hoje clamam por justiça, é muito importante a gente ver sob o ângulo neutro, né? Clamam por justiça, que estão em casa hoje sofrendo. Dos dois, até mesmo quem está de um lado ou do outro, né? Preocupado em que seus líderes assumam o poder. Mas, enfim, essa tensão, esse nível absurdo também de preocupação, essa apreensão que está acontecendo generalizada, na verdade, assim, ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Essa é uma verdade que Buda ensinou, ninguém passa por algo que não tem que passar. Então, se coletivamente está havendo isso, a gente tem que ver também qual é o sentido disso. Primeiro, assim, é o reflexo do acúmulo de séculos, 5 séculos, de pessoas que, vamos colocar que procrastinaram na evolução, ou que ficaram na sua zona de conforto, ou que tiveram assim lucros ou benefícios com exploração disso e daquilo. E hoje, né, com quase 250 milhões de habitantes, nós temos aí que soma-se tudo isso e se transforma, assim, na verdade, como se fosse o que é uma chuva, né? A água evapora, depois ela volta sob a forma de gotas, né? Então tem a chuva e a tempestade. Agora é a tempestade. E as gotas são as pessoas. Na verdade, o aspecto evolucional das pessoas que, somando e por identidade, por tropismo e identidade, se juntam em prol de um ideal. O que aconteceu em Brasília, isso tudo, na verdade, é apenas a expressão dessa angústia tremenda que está no interior. Só que essas pessoas que sofrem hoje e que veem essas pessoas cometendo desatinos contra a Constituição, juízes provocando essa ira toda. Essas pessoas que fazem esses atos também não sabem não conhecem a magia, né? Na verdade, a magia, quando o pensamento, ele é mágico. Quando você tem raiva de uma pessoa, você cria um link, um vínculo com essa pessoa, então na verdade, a mesma coisa que você cria uma via de vai e vem,
aquilo como o Jorge Ouro ensina, né? Você olha para uma pessoa e a pessoa, mesmo que não olhe para você, você criou um vínculo com ela mesmo à distância. Você olha para um objeto, o objeto olha de volta para você. Assim é a vida também. Então, o que acontece? A gente vê essas pessoas cometendo crimes, desatinos e coisas absurdas. Na verdade, essa injustiça, se você sente como injustiça, é porque você tem um link com aquilo. Ou seja, nós temos um pouco dentro de nós dos líderes que aí estão no governo, que estão aí na política. Nós temos um pouco, sabe? Não adianta a pessoa fugir disso, não. Ah, eu tenho ódio desse cara. Esse fez isso, fez aquilo, e não sei o quê e tudo mais. E a pessoa passa ódio para ele, amigo. Quanto mais ódio você passa para lá, mais você recebe de volta do mesmo jeito. E você alimenta aquele mesmo ser que está ali. É por isso que você vê, mas morre tanta gente boa, e por que não morre esse maldito, aquele outro, e esse aqui que fez, e é isso e aquilo? É porque você está alimentando ele, né? Você está alimentando aquilo com o seu ódio, com a sua coisa. Lembra que Jesus disse, né? Virar a outra face, orar pelos seus inimigos e tal. É uma forma que o evangélico ou o cristão deveria estar usando para poder reduzir um pouco esse peso. No entanto, é o contrário. Você vê pastores promovendo ódio, você vê gente orando para que Deus acabe com não sei o quê, blá, 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 blá. Isso tudo é uma forma até de perpetuar o processo. Por isso, puxa, mas não resolve, puxa, mas não muda, puxa, mas o bem. E onde é que está Deus nisso? Deus não está aí, não. Deus está em tudo isso aí, porque ele não é antropoformizado como a gente imagina. Mas Deus não tira esse vagabundo do poder, Deus não põe não sei o quê. Não é assim, né? Porque o ser humano ele faz projeções mentais dos seus conceitos e ideias. O mundo é somente, realmente, uma projeção, e ali ele é símbolo. Nós apenas vemos símbolos que se transformam a cada instante e conceitos. Então, aí o Brasil, aquela coisa, por que eu produzi aquilo? Para tentar mostrar o seguinte, que o que acontece no plano físico, ele foi primeiro plasmado no campo dimensional mais sutil, que é vamos colocar assim, a alma universal, chamada Alaya, né? Então, ali, a gente não sabe, mas todo esse karma coletivo, toda essa projeção, olha, não há ação sem reação, não tem como. Então, é uma lei universal, não tem jeito, a lei do retorno. Então, o que acontece? Isso vai subindo sob a forma, então, as formas de pensamento, as emoções, etc. Ao longo do tempo, elas vão se acumulando e formando aquela nuvem pesada. Daqui a pouco vem a descarga. Então, lá no plano causal, na Alaya, a alma universal, vai se formando isso. No plano astral, até mesmo intermediário ou superior, vai se formando isso. E, em dado momento, em conjuminância com as energias do planeta, né? Porque é tudo muito interligado, a gente não tem a mente concreta, não consegue assambarcar esse link fantástico. Está tudo extremamente interligado. Você olha para um riacho e vê aquele riacho maravilhoso, fala, nossa, estou encantado com esse riacho, porque você está em conexão com aquele riacho, com aquela coisa. Você está num jogo de futebol. Você está ali no jogo de futebol, que é uma ilusão muito grande, né? Então, você está conectado com aquele filme que é o jogo de futebol. Aí você tem esse time, você torce pelo Brasil, você não sei. Você vê que é interessante, sempre quando o Brasil teve ocasião de Copa do Mundo, parece que o Brasil todo se juntava para torcer para o Brasil para ganhar, né? Agora, é curioso que assim só 1/3 da população brasileira torceu pelo Brasil, né? E muita gente adorou, que perdeu para quê? Para que a gente fique com foco no que é real, no que é a política, no que dos acontecimentos, que na verdade não é bem real assim, porque se ele é uma projeção do campo dimensional mais sutil, ele é apenas a tela do cinema. A gente tem que observar, mas o problema é como eu fiz, por que eu fiz isso? Que o problema é você se misturar com isso. O professor Rizé de Souza falava, cuidado com as nidanas do mundo. O que são nidanas? As tendências negativas, as emoções falsas, né? Os conceitos erráticos, essa questão da gratificação do sentido disfarçada de egoísmo, disfarçada de benevolência, etc. Eu posso fazer um monte, mal que eu quiser, um monte, mas eu vou lá e pago lá nos ceguinhos, ou então por mês eu vou lá domingo na igreja, eu faço, né, vou na missa, né? Ou então eu estou pagando lá no Hospital do Câncer, eu dou lá então, você acha que isso, na verdade, muda alguma coisa, mas não muda, na verdade, nada. O que está é um estado de consciência. A vida é um estado de espírito. Então, se você
está preocupado com essas coisas e agredindo e não sei o quê, e procurando, ou então se amofinando, aí você pega o celular e vão deixar, nossa, o cara falou isso, um monte de fake, um monte de coisas falsas, né? E você se mistura com isso. Com muita gente começou a entrar. Eu mesmo, eu não vou dizer que eu estou em colo, nem você. Ninguém conseguiu se livrar disso. No entanto, uma coisa é você fazer aquilo com consciência do que está fazendo, e outra coisa é você fazer sem consciência do que você está fazendo. Você simplesmente vai ali e fica repassando coisas. E agora o cara deu tal decreto, e agora o outro, e não sei o que. Olha, o cara traiu, esse cara falou aquilo. Você se mistura na massa do bolo e você vai para o forno junto com o bolo, né? Então, o adepto, ele olha isso como uma tela de cinema sem se envolver emocionalmente ou ideologicamente com aquilo, para que ele possa cumprir o seu Dharma. Então, qual é o meu Dharma? O meu Dharma, eu sou médico. Então, eu estava vendo outro dia isso, eu estava muito preocupado, coisa de mês passado. Nossa, mas pô, os caras, sabe, não está acontecendo o que eu quero naquela direção que a gente está esperando. E eu estava amofinado, aí cancelei a consulta. Eu falei, peraí. Acordei e falei, não, peraí, não é isso. Vou para o consultório, sim, vou atender as pessoas com carinho, as pessoas precisam de mim, e vou colocar vídeos apaziguantes, vou colocar vídeos de orientação de Tai Chi Chuan e respiração pranayama. Fiz muito isso. Olha, como é que você acalma? Você se desligue, porque, na verdade, o mundo, o sábio, como se está sendo um Tao Te Ching, o sábio, ele ele ultrapassa a multiplicidade enganosa das aparências e ele mergulha na unidade indivisível do espírito da matéria. É ali que a gente tem que estar. E aí eu comecei a ficar muito mais tranquilo, atendendo intensamente no consultório. Eu atendo aqui por volta de 100 pessoas numa clínica popular por semana. E aí eu via assim, a angústia das pessoas e eu passando. Então, o meu trabalho. Aí eu me vi no meu Dharma. O seu Dharma, por exemplo, é você passar informações para as pessoas, você se sente feliz fazendo isso, você está no centro do seu eixo do universo, porque você é um instrutor. Você percebeu o seu Dharma de instrução. E isso é muito bonito, a gente se completa nisso. Então, o adepto, ele procura ver o Dharma de qual é, então, o mandato dele. Para que ele está aqui nesse plano? É isso que, na verdade, é o mais importante. Qual é o seu Dharma? O mais difícil é a gente colocar de forma coletiva isso. Infelizmente, só pode ser colocado assim, nesses níveis, nessas faixas, então, nesse intermédio aí, das pessoas que podem captar o que nós estamos falando aqui. Porque, fora isso, você vai ver que as pessoas estão aí apreensivas, pessoas estão agressivas agora, você viu ontem acontecendo também coisa, se bem que ali está dizendo que tem mistura também e tal, o pessoal aproveitou. Mas, enfim, o que está acontecendo o momento do Brasil é um momento de expressão de karma coletivo. Então, se você sofre realmente com injustiças, com situação de terror, de preocupação que você não vai ter alimento, alguma coisa assim, é porque aquilo repercute em você, porque você tem pendência com aquilo, você tem anzóis, você tem vínculo com aqueles sentimentos, mas você pode se desligar disso. Basta você, então, fazer a transformação, a superação e a metástase. A metástase é assim, isso é projeção do mundo, isso já aconteceu, agora é só a consecução de algo que já aconteceu. E ela está passando. Mais importante, esse irmão de São Paulo, ele ficou muito... Ele mudou completamente depois daquele texto. Não que tenha sido um texto meu, tá? Mas assim, é porque eu percebi que aquilo, na verdade, é uma forma de você então, criar um estado de espírito neutro, onde você só está no mundo sem ser do mundo. Você tem que estar nele, mas sem ser dele, por causa das nidanas do mundo. Aí você se vincula a isso, meu amigo, é terror puro. É terror puro. Ah, mas esse governo pode, de repente, fazer um monte de coisa e pode afetar a gente. Se fizer, e se afetar, e acontecer, é porque o tal permitiu. Né? Porque se o tal não permitiu... Veja bem, não tem uma coisa assim... Às vezes você quer fazer uma coisa e não consegue. Eu quero comprar uma casa, quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa, e você não consegue. Você faz tudo, aquela coisa da luta, aí não consegue por quê? Aí você fala, porque Deus não quis, ou o tal não quis, ou o universo não quis. O que é o universo não quis?
é que não tinha que acontecer. Mas se aconteceu um desastre, pegou fogo uma van com uns 30 crianças, morreu tudo queimado. Aí você fala, poxa, injustiça de Deus. Não sei o quê. Na verdade, isso aí faz parte de um processo, né, que a gente desconhece, muito complexo. Então, o que a gente tem que fazer, não vou determinar regras, não é isso, né? Assim, eu posso falar assim para as pessoas o que eu fiz para estar realmente funcionando pela lei, segundo a lei e para a lei. É como uma pessoa aqui, nesse plano, para fazer. Agora, a questão, se não acontecer, ou acontecer coisas gravíssimas em relação à política, à parte social, econômica, etc., é porque isso já estava escrito, estava plasmado, é maktub. Isso estava escrito. Você vê o povo da Ucrânia, ali na Ucrânia, sofrendo agora uma guerra injusta. Será? Será mesmo? Será que eles não fizeram? Sim. Você vê os palestinos, esses palestinos. Não, todo mundo, puxa vida, Israel oprime os palestinos, faz a faixa de Gaza, etc. e tal, chama de terrorista quem está defendendo sua posição. Mas esse pessoal que está na faixa de Gaza fez a mesma coisa no passado e agora é claro que é um retorno. Não pode, não é isso, não é questão de ajudar ou combater, não. É entender que se está acontecendo, é porque não tinha jeito de não acontecer. Tinha que acontecer. Para quê? Para que aí vem outra história. Nada que acontece é sem sentido. Nada. Então, você vê todo esse processo em que o povo brasileiro está passando hoje, está fazendo despertar a consciência cívica chamada brasilidade. Não é isso? Você vê, ontem em Brasília, teve quebra-quebra, mas a maior parte, 99%, do pessoal que ali estava, é pacífico, é tranquilo. Estava lá reivindicando seus interesses e preocupado com a situação. De fato, tinha crianças, tinha idosos, tinha gente de todo quanto é faixa e tipo. Essa é a maioria. E esse pessoal, na verdade, que vem a ser aqueles que sofrem, porque essas pessoas têm realmente vínculo com esse tipo de sofrimento. Agora, aí está o aprendizado, o gigante despertou. Quem sabe o que a lei estava preparando não era isso. Quem sabe esses chamados protagonistas aí de fraudes e o que quer que seja, e tudo mais, vamos colocar assim, não sejam agentes da lei também, ao contrário, né? Quer dizer, o mal e o bem, a gente não entende essa dialética do mal e bem. Na verdade, você não consegue acender a luz sem você ter o polo negativo. Então, veja que, na verdade, despertou-se talvez aquilo que estava realmente adormecido, que é a consciência da brasilidade. Então, o Brasil, hoje, quando você fala, no passado, eu escrevi um livro chamado Brasilidade, você lembra disso? Sim. Eu até passei para você, claro. A gente fala, tem um programa sobre isso, né? A brasilidade é um estado de consciência cívica em que a gente não é geolátrico, defender o Brasil, atacar, você vê que o Brasil é um país realmente pacífico. A gente não invadiu a Argentina e podia, a gente não invadiu o Chile e podia, a gente podia ter dominado a América do Sul toda. Não fizemos isso. Nós somos um país, uma nação, né, verdadeiramente, essencialmente pacífica, porque aqui é o cadinho racial da nova raça que está se formando. É verdade. E aí, nisso aí, a gente tem algumas coisas complexas também. Assim, enquanto os agentes assim, que causam confusão, eles favorecem o nascimento de um estado de espírito que vai em direção à missão do Brasil no novo mundo, no novo Pramanta, no novo ciclo, né? No ciclo de Aquários. Ao mesmo tempo, a gente entende o seguinte, esses mesmos agentes da lei, eles também têm, obviamente, grande parte deles, agentes negativos, eu digo, vamos colocar negativo quando você interpreta como negativo. Né? Você vê, a questão, você pega tudo depende muito de como a mente ela interpreta aquilo que ela vê. Você vê, você fala em Hitler, né? O Hitler, né? Aí você quando pensa em Hitler, eu tenho uma imagem dele, você tem outra. E todas as pessoas vão ter imagens diferentes de Hitler. Vamos colocar assim, não que sinta raiva ou ódio, ou tem o pessoal neonazista que adora, né, e tal. Então, depende muito, mas o sentimento que a gente tem em relação a um ser, a alguma coisa aí da política, alguma coisa, na verdade é só individual, é só a gente que vê daquele jeito, porque o outro do nosso lado, mesmo que seja contra, vê de outro jeito. Tem até um ditado interessante, eu não sei, eu esqueci a autoria, ele diz assim, as coisas têm muito jeito de ser, depende do jeito da gente ver.
vê de um jeito agora, vê de outro depois, ou melhor, vê na mesma hora os dois. Né? Então, a mente humana é muito curiosa, né? Porque quando o Brasil perdeu, a minha filha, ela pôs a camisa verde e amarela, foi lá com as amiguinhas assistir e tal, sabe? Aí o Brasil perdeu. Não, quando ele ganhou, aquela alegria. Quando voltou, tristonha. Aí ela falou assim, papai, o Brasil todo está triste com a derrota do Brasil, né? Eu falei, não, tá não. Tá sim, pai. Eu falei, não, não tá não. Quem tá é você. Como assim? A minha amiga está do jeito deles. Né? Não tem um Brasil sofrendo. Você não tem uma pessoa chamada Brasil que está aqui encarnando. Eu sou Brasil e eu estou sofrendo que o futebol perdeu. Isso não existe. A mente humana é particularizada. Não tem jeito. Cada um vê no jeito. Então, não teve um Brasil inteiro sofrendo. Como não tem um Brasil inteiro, agora preocupado com a política, não tem, é cada pessoa. Porque a gente vê o universo segundo nosso estado de consciência, nosso estado de espírito. Né? Então, isso tudo é que eu quis, na verdade, naquele texto, colocar para o colega, para o irmão, mas assim, sobre um ângulo de iniciado, para poder ele se desligar, para que ele estava conectado com a nidana do mundo. Então, ele estava vendo de um jeito como o ser humano comum vê. Mas a gente que estuda, a gente que tem a informação da Gupta Vidya, que é a sabedoria iniciática das idades, tem que ver sob esse ângulo. A humanidade é um reflexo. A humanidade está em evolução. O Jiva em evolução, isso é uma hierarquia que está em... Então, essa ebulição toda, você não consegue fazer um chá com água morna. Né? É verdade. Então, quer dizer, essa ebulição é necessária. Mas e os agentes? Aí eu quero voltar um pouco do Hitler. Mas o Hitler matou 6 milhões de judeus, fez não sei o quê, e matou 40 milhões que ele jogou a guerra. Peraí, eu estou vendo hoje gente... Qual era o principal inimigo de Hitler? Não estou falando, não estou tomando posição nenhuma, só apenas fazendo uma avaliação por alto. O maior inimigo, o comunismo. O que o pessoal está... Mais de 80% da população brasileira está com medo do comunismo. Então, veja que os conceitos se tocam. Então, Hitler tinha razão, porque ele falou, se a Alemanha perder, o mundo vai perder. O que ele quis dizer com isso? Não sei. Agora, a gente sabe pela iniciação, que ele era um ser sem mente, era um Nirmanakaya negro, né? Negro no sentido de que é oposição à luz, é falta de luz. Não tem nada de preconceito aí na história. Mas, assim, ele, na verdade, era um agente da própria lei universal. Veio solapor quase 60 milhões de pessoas. Né? Por quê? Isso aí, um Nirmanakaya, ele, na verdade, ele é a expressão, como se fosse um Buda ao contrário. Né? Ele é a expressão do karma coletivo e veio solapor mesmo, porque tinha que ser. Agora, vai saber se as pessoas que estão aqui no Brasil produzindo mal, que a gente, a maior parte do pessoal imagina, não são agentes também da lei, sem mente, amanásicos? Ou, vamos colocar assim, não vou colocar essas pessoas que aí estão num nível assim, né? Talvez no nível de Nirmanakaya, mas talvez de Rakshasa. O que é um Rakshasa? Ele é um rebutário kármico. Ele é a expressão de baixo para cima do karma coletivo, do mal implantado, do egoísmo, do egotismo, do egocentrismo, da coisa do guardar para si, da gratificação dos sentidos, da falsidade, enfim, de coisas assim. Já o Nirmanakaya vem de cima para baixo. Então, eu não vou dizer que esses caras que aí estão são Nirmanakaya, porque não é hora mais de Nirmanakaya. Quando vem o Nirmanakaya branco, negro, imediatamente tem que vir, questão de ter, imediatamente é muito relativo, o Nirmanakaya branco. Então, a gente teve aí no mundo o chamado 3Ks, né? E os 3 Nirmanakayas negros, né? Hitler, Mussolini, né? e Stalin, né? Que, na verdade, são manifestações de Ashra, Gengis Khan e Tamerlão. Né? São os Nirmanakayas negros. Mas o que veio depois? 3Ks. 3Ks. Os 3Ks, Kubitschek, Kennedy e Khrushchev, que tentou fazer a revolução na Rússia e foi morto, foi envenenado. Então, esses 3Ks vieram por exigência da lei. Se você teve 3 negros, tem que ter 3 brancos. Para salvar, só que foram mortos. Os 3 Nirmanakayas brancos foram mortos. Então, isso teve uma repercussão na lei muito forte, que está repercutindo agora também. Somente nos países onde, olha, me acompanha, os países que mataram, né? Então, Khrushchev foi envenenado. Olha como é que está a Rússia hoje. Kennedy foi morto. Olha como é que está os Estados Unidos hoje.
Viver nos Estados Unidos não é o que você imagina. A coisa é, eu vivi lá. É muito sério. Aquela calma, aquela tranquilidade. Não, dentro dos lares só tem terror, amigo. Medo de árabe, medo de bomba atômica e tudo. E no Brasil? Quem é que foi aqui, que foi morto aqui na Dutra, aqui pertinho? Ali, uma bomba colocada do carro do Kubitschek. Então, foram 3 mortos. Isso aí tem repercussão, sim. Tem repercussão. E o Brasil está tendo um pouco de repercussão disso aí também. As mesmas forças que liquidaram o Kennedy, o Kubitschek, o Juscelino, são hoje forças que estão tentando dominar o Brasil também. Então, só que assim, não vou entrar no mérito nenhum ideológico, político, apenas tentando mais uma vez olhar sobre o ângulo de adepto, vendo a coisa no cinema, na tela ali, e procurando não deixar a emoção entrar em mim para eu poder, então, ver de forma clara e neutra tudo isso. E assim que se vê. A gente tem que entender que o processo realmente da evolução, ele tem que passar pelas dores do passado. Você nasce só quando tem algum tipo de dor, até que a gente tenha uma nova configuração aí, planetária, uma nova configuração evolucional e existencial, onde não tenha mais necessidade de a gente viver assim realmente sob essa tensão muito grande. Mas é preciso realmente ferver a água. E aí, nisso, eu estou vendo o Brasil agora. O que vai acontecer disso aí? É muito difícil a gente saber. Mas uma coisa a gente sabe, despertou-se, não importa o que aconteça, que se ficar esse governo, se não ficar, se voltar outro, não sei o quê, como estava, não sei o quê, não importa mais, Eustáquio. Uma coisa já aconteceu, o despertar da consciência da brasilidade. Então, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais jeito. Isso aí está indo. Aquelas pessoas. Ontem eu estava vendo, eu desliguei o som do meu celular e estava vendo o pessoal entrar na esplanada ali. Bom, primeiro que um amigo meu que estava lá, meu ex-sócio de Brasília, estava ali, ele falou assim: é engraçado, né? Que aquele multidão enorme para poder entrar, e só tinha uns 20 policiais só ali, meu amigo. Estava na cara que quem é que estava misturando, que o pessoal. Só 20. Bom, multidão de quase 1 milhão ali, vamos, enfim. Então, o que acontece? Aquelas pessoas ali, elas estavam assim imbuídas realmente de um instinto, não um instinto, mas talvez um sentimento coletivo, né? E aí sim, isso é daí que nasce, esse é o embrião realmente de um estado de consciência coletivo, é isso que a gente quer. Foi desperto, isso aí antes era futebol e não sei o quê, agora não, agora a gente tem também a participação política intensa disso aí. O que vai acontecer está lá em cima, então, plasmado. Mas o Brasil tem, realmente, uma missão planetária muito importante. Aí vem a questão, para a gente não me alongar muito, o equilíbrio da balança. O Brasil não é o pivô da evolução do planeta? Não é daqui que vai sair a nova raça, está tudo... Não que a gente seja... isso que eu queria perguntar para você. Essa questão aí, eu fiz uma brincadeira lúdica. Nossa, caíram de pau em mim. Alguns caíram, cada um dá aquilo que tem dentro de si, né? Então, houve diversas manifestações aí. Eu disse que Maitreya tinha se mandado do Brasil, antes, 1 semana e meia atrás, mas foi uma coisa mostrando que, como a situação está, cada um brigando com o outro por diferenças e tal, o Avatar teria tirado umas férias. Para que eu fui falar isso, rapaz? Aí caiu um monte de gente, mas não se deve brincar com isso e aquilo. A minha pergunta é: você acredita que o país continua sendo a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, toda aquela coisa que é vaticinada para o futuro desse país aqui? Certamente. Por quê? Certamente. Porque isso, certamente, Eustáquio, não que seja eu que estou dizendo, não. Não, claro. É fácil a gente avaliar o seguinte, vamos avaliar da seguinte forma. Se colocou-se que 2005 aí ia aparecer, então, Avatar Maitreya, maravilha, acabou tudo, opa, chegou. Isso é impossível. No mundo como está, ele seria não só crucificado, mas trucidado. Não tem isso. 2005, não é, somente o pessoal da eubiose, que não chegou a alguns graus de percepção ainda, não usou o conhecimento de JHS para poder fazer a entronização desse conhecimento, em vez de ficar só na erudição. 2005 não era um ano de manifestação, bom, acabou, agora
Aquidorge apareceu lá com seu irmão Aquigorge, e um com báculo sacerdotal, o outro com a espada dominão, hein? Ó, acabou. Que acabou nada, não existe isso, não é? Ia ser ridicularizado até, né? Olha só, palhaçada e tal. Então, o que aconteceu? 2005 era um marco da lei, do mato da caixa, da marcação do tempo. Dali para cá, a verdade é que a gente tem uma... Acabou, então, a grande fraternidade branca, a nova ordem entrou, a ordem de Maitreya, a 33ª entrou a outra ordem, e os adeptos estão aí trabalhando. Adeptos estão aí na linha. Não são mais... A gente tem os adeptos do Pramanta e os adeptos das linhas, das 7 linhas. Na verdade, o que aconteceu em 2005 podia ser, mas o karma coletivo estava muito pesado. Você não pode permitir que uma nova humanidade apareça com quantidade absurda de facínoras, de bandido, de gente com karma pesado, de gente que praticou muitos atos, que matou. Então, é muito pesado, então não pode acontecer uma coisa dessa. Você tem que limpar. Você pega uma casa suja, vou morar aqui. Não vai, não. Você tem que limpar tudo sujo, louça na cozinha, pó, não sei o quê, sujeira no banheiro. Você tem que limpar a casa. Então, isso é limpeza. Quando chegou, a gente, de 2000, a lei percebeu que o karma coletivo e planetário não era o suficiente, então não vem agora não. Tanto é que tem uma revelação do mestre colocando o seguinte, que Maitreya surgirá pisando as cinzas do que foram as grandes nações. Ou seja, claro que pode ser uma hecatombe. Aí volta aquela história que eu estava tentando colocar do equilíbrio no Brasil. Se a consciência planetária, a consciência do brasileiro, principalmente, chegar na brasilidade, a gente tiver um equilíbrio político, social e econômico, e a gente poder... Porque o Brasil, com tudo isso aí, já mostrou ao mundo um potencial jamais visto. Nunca, absolutamente nunca, na história da civilização, de toda a civilização, nós juntamos tanta gente, se você pegar desde o 7 de setembro, tanta gente nas ruas. Nunca. O mundo todo está vendo o Brasil. O mundo todo está de olho no Brasil. Olha, eu tenho contato com muita gente fora daqui. E gente aplaudindo mesmo. Tenho contato com gente na França, na Alemanha, no Japão, muito nos Estados Unidos. E o pessoal está assim, mas que é isso? E toda hora mais e mais lotando ruas e tal. Então, o Brasil, no caso de a gente conseguir aqui uma reversão, então o termômetro é o Brasil do planeta. O termômetro é a mudança. Se por acaso a pátria do Avatara correu o risco realmente de ser prejudicada, de ser aviltada, e a gente não conseguir que esse estado de espírito, estado de consciência, a brasilidade aconteça e haja realmente um em uníssono, a formação de uma linha de ação democrática, luminosa, etc. e tal, então, e fizer isso, aí hecatombe planetária mesmo, sabe? Não é difícil que Yellowstone explodir, amigo, porque Yellowstone já teve mais de 30 sismos no último mês, de acima de 4,5 graus. Então, o Brasil é o termômetro. Se aqui não houver o equilíbrio, olha que importância, porque é a pátria do Avatar. Se não houver o desequilibrar, a gente não conseguir, com essa movimentação toda, criar um Brasil unificado, para mostrar ao mundo, realmente, para começar a ditar o novo Sanatana Dharma, que é o que Maitreya vem fazer, então aí tem hecatombe. E é bem provável que aconteça, por causa da situação do mundo. E aí, nesse caso, vai haver uma grande reação de Gaia e vai ter um resquício só, as pessoas vão ficar... Aí sim, a manifestação de um avatar, já com o planeta limpo, um planeta assim, com as pessoas que já têm, os seres, as mônadas, vamos colocar da forma mais técnica, esotérica, as mônadas com grau de consciência. Aconteceu isso na Lemúria, né, com a semente que foi para a Atlântida, aconteceu da Atlântida a semente com o Noé bíblico, né, com Manu Vaisvasvata, né, 1 milhão de anos, com a semente, então, que foi para a Arca, que é a Agartha, né, essa coisa da simbologia toda da Arca. E a gente vai ter a mesma coisa. E o Brasil, pelas projeções dos mapas, eu tenho até um mapa, posso te mandar, o mapa de Scalion, um cara que super evidente, que falou muitas coisas, e tem ele mostrando como ficaria o mundo, por exemplo, numa hecatombe de grandes proporções, com surgimento de terras novas e afundamento, Estados Unidos desaparece grande parte da Europa, ou seja, é o impacto, é o colapso civilizatório total, acabou tudo. E aí o que resta grande parte do Brasil,
né? A Amazônia vira um mar, né? Porque aquilo é baixo. Tal. Aí tem... Disso, depois de uma convulsão, que nem se sabe qual a intensidade que seria, mas pela projeção de Scarion, que nunca errou, esse Scarion, ele falou da tsunami que aconteceu lá na Tailândia, ele, com um mês de antecedência, e ele ficou apavorado, sai, que vai. O pessoal não ouviu, acabou. Então, ele previu, ele está, inclusive, tem contato com a NASA, o pessoal, negócio de asteroide, não sei o quê, enfim, eu sei lá como é que funciona isso, mas eu sei que esse cara nunca errou. E ele tem um mapa do futuro do mundo. Você pode pegar na internet, The Future World Map, está lá na internet. Mas eu não vou dizer que é isso que vai acontecer. Estou dizendo que é uma possibilidade. De qualquer jeito, pode ser pequeno. O grau de intensidade, agora vem uma coisa importante, mais uma coisa também importante. Anotando o grau de intensidade desse hecatombe, da reação de Gaia, depende do karma coletivo e das ações humanas. Como é que é o nome do homem aí? E aí, Maitreya. Maitreya aparece numa situação nova. O vidente, o do mapa do mundo aí que você falou, como é que é o nome dele? Scalion. S-C-A-I-L-L-O-N. Scalion. Tá. Eu posso te mandar depois, você pode mostrar ao pessoal. É muito interessante, é mais curiosidade, né? Mas é claro. Muito interessante. Os detalhes. Paris vira uma ilha, a África, grande parte do Saara afunda. Eu já vi no passado, grande parte da Europa afunda. Eu já vi, mas são mapas criados com, sei lá, muita elucubração, né? Agora você falou que ele já tem um estudo mais... Esse Scarion é um grande vidente, ele nunca errou. Mas ele mostra... Bom, enfim, de uma forma ou de outra, é apenas uma informação que a gente olha para ela e fica vendo. Agora, voltando então ao tema, ao assunto, o que realmente, se houver uma hecatombe, vai ter uma razão para ter hecatombe de limpeza. Sim. E pode ser que não haja. Agora, diante da situação do mundo, como está e tudo mais, você acha que vai ter condição de aparecer um avatar e falar assim, acabou, chegou, gente, o Sanatana Dharma agora morreu, caiu. Claro que não tem. Você vê, uma pessoa bem intencionada na política, que assuma o governo, que quer fazer o bem, que etc e tal, atacada por todo quanto é parte da linha de oposição. Sempre vai ter oposição. Sempre tem oposição. Então, não tem como aparecer agora um avatar, e outra coisa, um avatar integral, a gente tem que entender isso, hein? Maitreya, que são dois, né? A Pavanadev e Mitradev, é avatar integral, enquanto Krishna tinha 75%, Jesus tinha 50% da consciência da divindade. Vem um integral nesse mundo aqui? Não são três? Maitreya, não é isso? Não, Maitreya é Senhor dos Três Mundos. Isso, tá. Três mundos. Porque uma manifestação, por exemplo, o Nirmanakaya, o físico é Nirmanakaya, o intermediário é Sambhogakaya e lá de cima é o Dharmakaya. Então tem que seguir as três sequências, o mundo dos princípios, o mundo das causas e o mundo dos efeitos. Maitreya é dos três mundos, ele está nos três. Por isso ele também tem a consciência integral. Então, mas ele é dois. É a Pavanadev e Mitradev, é a polaridade, mas assim, polaridade em neutralidade. É interessante essa aparente contradição, né? Mas é assim. Mas vem também... Existe toda uma situação que a gente sabe, a gente aprende, de uma corte, né, que envolve a manifestação de um avatar. Por exemplo, em Jesus tinha os apóstolos, tinha outros seres envolvidos, adeptos, etc. Krishna também. Aí você vai pegar toda essa linha dos grandes avatares aí. Mas, de qualquer forma, assim, a preocupação atual que deveria ser assim, de um iniciado é realmente como você vai atuar em relação a essa situação de mundo, de neutralidade, mas fazer o seu Dharma. E o que nós estamos fazendo aqui, eu e você? Isso aqui vai repercutir. Muita gente vai assistir isso, vai apaziguar muita gente, vai fazer muita gente pensar como adepto, agir como adepto, e viver como adepto. Então, como adepto, o que é? Eu não vou mais para a rua, não vou pôr bandeira nas costas, ou então eu não vou falar mal do presidente que estava no poder, que não sei o que. Não é isso. É você observar e perceber quais são os sinais do seu mandato, para você fazer de forma mais perfeita. Então, não tem nenhuma função que seja mais nobre que a outra, sabe? Você pega no mundo, na natureza, uma formiguinha está carregando uma folha, ela está cumprindo
Sua ordem universal ali. Porque se ela não fizer isso, nenhuma formiga mais carregar a folha, acabou, amigo. Né? Então, um limpador de rua, tá? Ele tem um médico, um cirurgião, um neurocirurgião conseguindo salvar uma criança, tudo isso é o nosso dharma, né? O professor, que é a mente neutro, que vai ensinar o aluno a pensar de forma adequada, a fazer fluir a sua capacidade de percepção, de interpretação adequada, neutra. Enfim, né? O padeiro, pô, que faz um pão, não vou colocar... vou fazer pão integral que tem fibra, que vou propor. Sim. Enfim, a gente tem que entender o nosso Dharma. Se você cumprir a sua missão, está tudo perfeito. E deixa fluir, deixa a coisa acontecer. Agora, a se envolver com os nidanas do mundo, você começar a entrar assim emocionalmente em todas essas linhas de tensão, isso aí é derrocada. Isso aí é estresse, isso aí aumenta sua adrenalina, aumenta seu cortisol, baixa sua imunidade, aí você realmente vai para o bueiro. Aí você vai ter úlcera, você vai ter hipertensão, você vai aumentar seu diabetes, aumentar sua glicose, etc. e tal. Então, nesse momento do mundo, a melhor forma é praticar suas yogas, fazer seu pranayama, você procurar ouvir o seu Deus interior, fazer com que o seu ego verdadeiro ele seja realmente o seu guia, e não aquilo que está em volta, que o mundo está cheio realmente de coisas terríveis. O astral está extremamente carregado, Eustáquio. Muito. Você já viu uma coisa? Não tem um momento em que você, às vezes, está assim, tranquilo e tal, e aí vem um pensamento estranho, uma sensação esquisita, você fala, nossa, eu sou uma besta, como é que fui pensar isso? Vigilância dos sentidos, essa nunca foi tão necessária. Aquilo não é seu, aquilo vem de fora. E por que vem? Porque você tem chakras abertos, que permite aquilo entrar em você. Você não está controlando, sua energia não está integrada. Então, aquilo como a ambiência emocional, que é o astral e a energética, ela está ruim, se você se identificar com os danos do mundo, você vai receber essa coisa e isso vai fazer mal a você. Aí você vai pensar que o pensamento é seu. Não é. A gente o ser humano, a gente tem que entender o seguinte, que muitas coisas que vêm de nós, vêm dos elementais, que vêm das formas de pensamento que a gente cria. Você imagina como é que está se formando assim, formas de pensamento com todas essas... E formas de emoção. Tem forma de pensamento e forma de emoção também. As emoções vão para o astral, o pensamento vai para o mental concreto. E ali você tem a dimensão da mente, né, com os elementais típicos e os elementais, então, comuns que você forma, o ser humano forma elementais. O Ouro falava muito isso, falou muito no programa, né, a questão das formas, o que você pensa, você forma o pensamento. Então, você vê quantas vezes a gente... E aí você carrega, então, a ambiência astral também com suas emoções, com suas iras, com sua raiva em relação a esse, aquele outro, e você está alimentando aquele prazer. Olha, você vai receber também a mesma coisa que você plantou. Então, você vê, nós temos isso, uma coisa muito simples, você vê quantas vezes a questão da nossa gratificação dos sentidos, quantas vezes a gente tem situação assim, de gratificar, beber alguma coisa, comer alguma coisa gostosa e tal. Muitas vezes não é que você às vezes é movido a comer alguma coisa, a ingerir alguma coisa para gratificar, ou a parte sexual, que é mais complicado ainda, né? Para gratificar os seus sentidos físicos. Atento sempre. Então, por exemplo, eu quero comer um doce, um sorvete e tal. Aquilo não tem alimento nenhum, não tem nada, aquilo não é você. Então, aquilo não é você. Aquilo são os elementais que você, ao longo da sua vida, alimentou e criou. Né? Então, se eu tenho vontade de comer, por exemplo, vamos colocar uma coisa que faz mal, pão com maionese. Isso aí, na verdade, é um elemental. O seu que gosta de pão e maionese está no seu chakra astral. Né? É verdade. Entendeu como é que funciona? Ô, Márcio, eu reiterando o porquê eu convidei você. Eu fui um dos agraciados com o seu texto, né? Porque eu acho que é agraciado mesmo. Seu texto é profundo, seu texto foi muito feliz. Eu acho que a lei te usou como instrumento para esse seu irmão de São Paulo. E o mais importante, que eu quero para a gente finalizar, é que reverberou bem. Tanto é que impressionou algumas pessoas que trocaram ideia comigo. Então, eu quero saber de você o seguinte: por que impressionou ou falou, putz, o ovo de Colombo, o Márcio trouxe nesse texto? Primeiro que você não assinou, né?
Você não assinou, eu tive que dizer para as pessoas que você era o autor, né? Por que será que você trouxe esse ovo de Colombo? É, a gente é instrumento da lei sem saber. Não é porque eu estudei, que eu sou iniciado, etc., e sou discípulo de JHS. Não, eu vejo assim, se eu tenho o meu cálice aberto para certas concepções, certas ideias, etc., então a lei usa a gente, né? Então, como usa um caracol para poder subir uma folha, né, e levar uma semente, uma coisa qualquer numa folha e ajudar. Então, na verdade, eu acho que a lei não é assim, ela não escolhe um indivíduo, ela, na verdade, se manifesta em direção a... É muito complexo isso, porque não é conceitual. Na verdade, é uma força universal, né? Essa unidade do espírito da matéria é uma força que está além realmente de tudo isso, né? A matéria ela é simplesmente uma reflexão, uma projeção disso. O ser humano, a mônada, tem graus de consciência diferentes. Então, ninguém é mais que ninguém, não. Eu não estou colocando... Você vê quando o adepto ele se ilumina, por exemplo, você pega... Os grandes seres eram mais simples, que você pode imaginar, Lao Tse, Buda, né? Ramakrishna, enfim, né? Esses seres sempre foram muito simples. Então, não tem diferença entre uma formiga que carrega a folha, sabe, e Buda. Ele mesmo deixava bem claro isso, porque intrinsecamente, no átomo, está realmente ali a unidade fundamental que une tudo que existe. Então, eu acho que, e quando aconteceu isso, assim, um lampejo, ou então alguma coisa foi jogada para mim... Sintonizou uma fonte legal ali. Eu captei aquilo e passei adiante. Agora, isso significa o quê? Que eu sou mais que meu irmão, que eu mandei isso? Significa mais que uma formiga que carrega uma folha? De jeito nenhum. O dia que eu achar se eu tenho alguma coisa especial por ter recebido uma coisa dessa, acabou a minha conexão com a lei, entendeu? Acabou, você perdeu. Porque você... Nossa, que bacana. O ego tende, putz, olha a lei, tá vendo? Eu fui instrumento da lei. Que eu disse, aí você está pedindo, você se afasta. Não é que a lei se afaste de você, você se afasta da lei. Isso. Então, e a lei no sentido de um equilíbrio, de um uníssono, de uma conexão. Então, quanto mais simples, mais você se despojar dos valores individuais, das questões ligadas ao ego, mais você tem conexão. Você está em conexão e em paz realmente com essa linha de projeção. Eu vejo assim. Eu achei bacana porque é perceptível que quando você estava redigindo, você conseguiu colocar o seu ego de lado e deixou fluir aquele pensamento que levou a esse bom termo. Quem quiser essa mensagem, me contate no privado, que eu encaminho, tá? Eu acho que todo mundo deveria ler, porque explica muito bem, de uma forma clara, racional e lógica, o momento que nós estamos enfrentando, que é o tema, que foi o tema dessa nossa conversa. Márcio, foi um prazer recebê-lo novamente aqui. Que bom, Eustáquio. Sempre que você tiver uma inspiração, me fale aí, Eustáquio, seria bom que a gente falasse desse tema, e sempre vai ter um espaço para você. Tá bom? Beleza, muito obrigado pela oportunidade, e vamos retornar a fazer mais algumas entrevistas no futuro. Tá bom. Torcer para o nosso Brasil, para a gente poder ver Brasil como pátria universal, não o Brasil como pátria geolátrica isolada, mas o Brasil com a sua missão de criar um mundo melhor para todos nós, com mais paz, harmonia, saúde e equilíbrio, né? E com bastante vontade de estar assim, fazer a sua parte em todo o processo da evolução. E aguardar, como o professor Henrique Zé de Souza finaliza colocando, como ele volta e meia, ele colocava essa frase como epígrafe, né? Aguardemos a estrela matutina, asa branca que viaja nas trevas, prenúncio do sol. Olha que bonito. Bijam para nós aí. Abraço, Márcio. Tudo de bom, querido. Gente, que bom, né? A gente ter... Muito legal, muito boa, muito oportuna essa conversa. Vamos pensar. Quem quiser o texto, me escreve, tá bom? Me escreva. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.